Olá, boa noite, graças e paz, tudo bem, tudo certo aí com você? Graças a Deus, nos reunimos então aqui mais uma vez para estudarmos um pouco da palavra do Senhor. E hoje o nosso texto encontra-se em Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas meu Pai, que estás no céu. Prezados, a pergunta que o Senhor Jesus fez aos discípulos, é necessário que essa pergunta seja feita a nós. Quem nós estamos pensando que o Senhor Jesus é? E quando eu digo nós, particularmente nós, evangélicos, povo de Deus, que lemos a palavra, que temos um bom entendimento a respeito do que seja igreja, do que seja a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, o louvor. Nós que temos, entre aspas, uma religião tão bem estruturada, muito bem estruturada, do ponto de vista teórico daquilo que fazemos, do ponto de vista prático. Tantos sinais nós temos na nossa comunidade e nas nossas vidas, das obras do Senhor Jesus em nós. Mas é necessário que nós façamos, é necessário que nós respondamos a pergunta: quem nós estamos pensando que o Senhor Jesus é? E eu faço essa meditação aqui neste momento, porque eu estou percebendo que nós, evangélicos, eu estou tratando da nossa comunidade, nós estamos desconhecendo quem é o Senhor Jesus. E o fato mais evidente que vivencie é achar que o Senhor Jesus é o gênio da lâmpada. Nós temos recebido a doutrina do Senhor, sabemos muito bem que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, portanto, só não se manifesta, não concorda com confusão, com bagunça, com cada um de nós, assumindo o controle da nossa vida e fazemos aí o que desejamos fazer, as nossas questões aí, humanas, naturais, os nossos pecados. O Senhor não admite, o Senhor não vai se envolver com isso, mas nós achamos que vai. Porque nós entendemos que o Senhor Jesus, uma pessoa que se comprometeu tanto ali com aquilo que o Senhor havia dado a ele, na palavra, na salvação, na santidade. Nós vivemos uma vida em que nós entendemos que é só falar em nome de Jesus que a coisa vai resolver. Não é mesmo? Nós estamos acostumados a fazer campanhas de oração, o que é lindo, maravilhoso e necessário. Mas a nossa perspectiva está errada. Nossa perspectiva de quem é o Senhor Jesus, da atuação do Senhor Jesus, está errada. Nós muitas vezes nos movimentamos espiritualmente
E quando fazemos sinceramente, o que percebemos é uma mudança das coisas, sim, mas uma mudança na nossa visão, no nosso coração, no nosso pensamento, naquilo que nós estamos, ali vendo e entendendo. Quando nós temos compromisso com o Senhor Jesus e que há uma atuação do Senhor naquilo que rogamos, nos problemas, que nós colocamos diante de Deus, há mudança sem dúvida, mas quando há mudança em nós, quando o Espírito que muda as coisas, muda a nós em primeiro lugar. E não há o que se falar aqui, o que o Senhor Jesus faz em nós, que a obra são múltiplas as ações de Deus em nós. Muitas vezes entramos num problema, para mandar Deus solução, um problema no lar, por exemplo. Senhor, é isso, é aquilo, meus pais, minha esposa, meus filhos, etc. A gente sempre entra na perspectiva que o errado é o outro, E a gente sempre entende que a mudança, que haverá uma mudança, etc. A gente vai nessa fé aí, vai crendo aí, ok. Mas, querido, o Senhor tem a sua própria maneira de agir aí. A gente não pode mandar no Senhor Jesus achar que as coisas vão sair do jeito que a gente está arriscando ali, do jeito que a gente está escrevendo ali, do jeito que a gente está falando. Muitas vezes quem precisa ser mudado somos nós. E quando nós entramos numa perspectiva de desconhecimento do Senhor Jesus, começamos a ignorar algumas coisas que o Senhor faz. Então, essa ideia que Jesus Cristo é uma varinha mágica que a gente vai bater ali, em nome de Jesus, e que tudo vai se transformar na nossa frente, nós precisamos pensar nesse negócio direito aí. Precisamos pensar, porque quando nós clamamos o Senhor naquilo que Ele irá fazer, e Ele realmente faz, essa mudança de Deus passa por nós. Se nós clamamos, Senhor, se nós temos uma experiência com o Senhor Jesus, necessariamente significa que ao final dessa experiência com o Senhor, teremos mais fé, um povo mais quebrantado, um povo mais resignado, pessoas com um desejo maior, com um temor maior. Mas o que é que nós estamos vendo? Que nós vemos muitas vezes que as pessoas procuram ali o Senhor Jesus para resolver uma questão e depois ignora totalmente aquilo que o Senhor Jesus fez, como aqueles leprosos que o Senhor curou 10 leprosos, apenas um volta, apenas um reconheceu aquilo que havia sido feito ali, que não foi algo comum, que não foi um golpe de sorte, foi um milagre, foi algo maravilhoso que aconteceu. Apenas um voltou para aprofundar a sua experiência, para conhecer, para saber. Apenas um se quebrantou diante daquilo que foi feito a favor dele. É isso. Essa história não acabou, não, gente. Quando nós vamos aí para o Velho Testamento, vamos entender a história do povo de Deus, não é mesmo? O que se percebe? Que as pessoas tinham um entendimento errado do Senhor. O Senhor deu a lei, instruiu, ensinou, mostrou, falou como as coisas deveriam caminhar, como as coisas deveriam ser feitas, e simplesmente ignorar aquilo ali. E o Senhor avisou. Vocês não observaram o que está escrito aí? As maldições desse livro vão te alcançar. As maldições desse livro vão incidir sobre vocês. Avisou, falou. E o que mudou isso? E o que mudou de lá para cá? O que o Senhor mudou de lá para cá? E nada, querido, porque a instrução é a mesma. Que nós devemos honrar, respeitar, temer o Senhor, conhecer o Senhor. Portanto, nessa corrida maluca aí da vida, de uma vida melhor, de querer se livrar dos problemas, e vamos buscar o Senhor para isso, graças a Deus por isso. Mas presta atenção, o Senhor Jesus, que operará o milagre, que operará a intervenção, Ele vai intervir no seu coração. Ele vai mudar você, vai mudar a sua perspectiva diante das coisas.
porque a gente está tratando o Senhor Jesus muitas vezes como nosso empregado. A gente acha isso, nosso empregado, né? Ou então bobo, né? Vão vivendo aí, né, de forma tão desinteressada com as coisas do Senhor. Um dia lá, quando eu for levar uma oferta lá, né, faço um pix lá para a igreja. Eu vivo aqui, mas domingo eu estou lá firme. Não existe mudança de comportamento, não existe uma mudança de mentalidade, não existe sequer o interesse em conhecer mais o Senhor. Mas, gente, né, nós estamos equivocados nessa história aí. Há um fato curioso que aconteceu no tempo do sacerdote Eli, mesmo que Eli já estava velhinho. Houve uma guerra entre Israel e os filisteus, e Israel estava daquele jeito, né? Do jeito que o diabo gosta, né? Tava mesmo enrolado, desconhecendo o seu Senhor. Chegou a guerra. Quando eles viram os inimigos, quando eles viram os filisteus, que era gente pra caramba, ficaram com medo e falaram: nós não vamos dar conta de vencer esse povo não. Hein? Alguém lá falou: então traz a arca pra cá, né? Traz a arca pra cá. A arca é o símbolo da presença de Deus, né? E nós vamos tocar a trombeta que a coisa vai acontecer a nosso favor. É a tal da mágica, né? É a varinha mágica. Mas o que aconteceu? Quando a arca chegou, todo mundo se alegrou. Agora vai, né? Agora vai. Então vão para a guerra. Foram derrotados. E a arca levada. Gente sem compromisso com o Senhor. O Senhor não está nisso. Bagunça. No meio de bagunça, no meio de mentira, no meio de confusão. Como é que o Senhor vai estar no meio de um negócio desse? Como é que a gente quer ser abençoado, não se importando em fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, né? E é claro que na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer pessoa que tenha uma caminhada com o Senhor, certamente haverá uma fissura aí que é necessário ser fechada. Haverá aí um conhecimento que a gente precisa alcançar para a nossa vida caminhar e para frente. Eu falo isso aqui de cadeira, né? De cadeira. Há algum tempo atrás o Senhor me falou uma coisa e aquela palavra me impressionou. E eu tenho hoje, muito especialmente, tenho pensado sobre ela. Desde ontem que venho pensando sobre ela profundamente. Pensa comigo. O diabo falou com Eva. O diabo falou com o Senhor Jesus, lá na tentação, e em muitas outras ocasiões. Por que nós achamos que o diabo não vai falar conosco? Por quê? Ele falará. Ele falará. Ok? Se nós não conhecemos o nosso Deus, nós vamos acabar ouvindo o diabo, dando ouvido para ele, igual Eva fez. É isso. Então, vamos conhecer o Senhor, temer o Senhor, para que na hora que o inimigo fale alguma coisa conosco, a gente possa resistir e saber de onde está vindo essa voz, de quem está falando. Mas se nós não conhecemos o Senhor Jesus, e vem o inimigo, fala conosco, a gente vai até pensar que o próprio Senhor Jesus está falando, né? Pois não conhece. Então a palavra de hoje é para convidar você, para dizer para você: procure conhecer o Senhor Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E que uma vez conhecendo o Senhor, Ele nos fortaleça, nos ajude na nossa caminhada. Nós irmos nos despindo das nossas coisas carnais, né? Não é importante isso? Com certeza. Conhecendo mais o Senhor,
indo profundamente na presença dele. Sejamos maduros no Senhor, tementes a Deus e por isso vitoriosos. Amém? Vamos orar. Pai querido, eu agradeço pela tua palavra. Sim, Senhor, nós vamos conhecer o Senhor melhor. Nós precisamos conhecer o Senhor melhor, conhecer, Senhor, a tua voz, meu Deus, e te obedecer com certeza. Ó Senhor, a gente vai lendo essas coisas, vai ouvindo sobre elas, Senhor, a gente fica impressionado. Como é que pode, Senhor, a gente, ainda depois de uma longa caminhada, Senhor, contigo, ainda, Senhor, desconhecer tantos aspectos, Senhor, na nossa vida espiritual, mas por outro lado te agradecer, obrigado, Senhor, que apesar de tudo, a nossa ignorância, o Espírito do Senhor tem nos conduzido num caminho bom, nos protegido e ajudado. Sim, Senhor, mas nós queremos mais, queremos te conhecer. Sim, Senhor Jesus, hoje te dizemos quem é o Senhor. O Senhor é o nosso Salvador, nosso amigo. O Senhor é o Deus da nossa vida. E nós nos inclinamos na tua presença e dizemos: Pai, se revela mais a nós. É como lhe peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, Deus te abençoe. Conheçamos o Senhor. Beleza? Um abraço. Tchau.